Queridos amigos, estou muito contente de poder estar convosco nesta manhã de adoração, mas existe alguém muito mais feliz por poder ver cada um de vocês aqui e por poder, sobretudo, acompanhar cada um daqueles que estão ali em casa a assistir a transmissão. De maneira que queremos saudar os que estão presencialmente aqui na Igreja Adventista de Setúbal e aqueles também que nos assistem através do canal do YouTube que a Igreja Adventista, a programação que a Igreja Adventista de Setúbal também transmite. De maneira, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos. Iniciamos hoje uma semana de oração e é um desafio, em condições como aquelas que vivemos, poder assistir uma semana inteira. Como devem já ter consciência, esta semana ela não será toda ela presencial na igreja, mas não quer dizer que em nossa casa nós não possamos nos ligar ao canal do YouTube desta congregação, desta igreja, para podermos assistir, portanto, a cada uma das mensagens que ao longo destes próximos 7 dias vão ser transmitidas. Hoje começamos aqui, o título da semana de oração é Alcançar o Mundo com a mensagem do Evangelho, vivendo o Evangelho de uma forma autêntica, com uma maneira genuína e sincera, efetivamente, de vivermos o cristianismo. Queridos amigos, aquilo que vou partilhar convosco nesta manhã, com toda a franqueza, tenho que vos dizer, certamente qualquer um de vós já ouviu estas ideias. Aquilo que lhes vou dizer, prezados amigos e irmãos, certamente vocês já ouviram, de outra maneira, de outra forma, estão familiarizados com estes conceitos. Contudo, quero vos dizer uma coisa do profundo do meu coração. É que, independentemente de serem ideias perfeitamente conhecidas, ainda assim, elas são de uma relevância absoluta para a vida de cada um de nós. A Bíblia, e a Bíblia unicamente, é a nossa base de fé. E unicamente aqueles que fazem da palavra de Deus o objeto do seu estudo poderão estar em condições de receber Jesus como o seu Salvador quando Ele em breve voltar. De maneira que possa ser o Espírito Santo, querido amigo e irmão, a colocar isto no seu coração. E ao final desta meditação, quando você for para a sua casa, quando esta transmissão terminar, que fique no coração de cada um de nós o desejo sincero e honesto de tomarmos cada dia tempo para estudar a Palavra de Deus. Gostaria de partilhar convosco uma citação do Espírito de Profecia, em que certa vez o pastor Ted Wilson, que neste momento é o presidente da Conferência Geral da Organização Mundial dos Adventistas do Sétimo Dia, ele foi presenteado com um cartão manuscrito pelo seu pai, que provavelmente àquela altura também foi ou era presidente da Conferência Geral, o pastor Neil Wilson, exatamente. E esta citação, eu gostaria de lê-la. Os meus olhos já não me permitem ver na tela à frente, de maneira que eu vou tentar me pôr um pouquinho de lado para ler aquilo que todos nós poderemos efetivamente também ler. Consagra-te a ti mesmo, a Deus, pela manhã, e faz disso a tua primeiríssima tarefa. Que a tua oração seja: toma-me, ó Senhor, como todo teu. Deponho todos os meus planos aos teus pés. Usa-me hoje no teu serviço. Habita em mim e permite que todo o meu trabalho seja feito em ti. Isto é uma questão diária. Cada manhã, consagra-te a Deus para que esse dia entrega-lhe todos os teus planos para serem executados ou não, segundo a sua vontade e a sua providência indicar. Assim, podes diariamente colocar a tua vida nas mãos de Deus e, deste modo, ela será moldada mais e mais segundo a vida de Cristo. Estas palavras encontram-se no livro Caminho para a Esperança, que também é conhecido como Caminho a Cristo, e esta afirmação conta o pastor Ted Wilson que tem sido uma das memórias mais
felizes que tem do seu pai, mas sobretudo também uma das referências espirituais para a sua própria vida. Nós conhecemos o famoso texto de Salmo capítulo 119, verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos amigos, a verdade é que num mundo em que as teorias e os pensamentos humanistas levam a humanidade a um ligeiro deslumbramento diante do intelecto humano, mas que depois facilmente nos conduzem a cenários de escuridão espiritual, é a palavra de Deus que continua a ser para cada cristão, para cada um daqueles que honesta e sinceramente buscam na palavra de Deus orientação e sabedoria, é a palavra de Deus que continua efetivamente a ser uma luz e continua a ser uma orientação para aqueles que a estudam. Gostaria de partilhar convosco aqui algumas informações que são, enfim, de natureza bíblica, mas que têm que ver com a compreensão da importância do texto que nós temos em nossas mãos quando pegamos a Bíblia na mão. A palavra de Deus, aquilo que nós hoje conhecemos como a Bíblia, é um texto que foi composto ao longo de 16 séculos. E desde mais ou menos o século XV, ou o século XVI antes de Cristo, até o primeiro século depois de Cristo, o texto bíblico foi composto. O primeiro livro da Bíblia a ter sido escrito, provavelmente, foi o livro de Jó, escrito por Moisés. E o último livro a ser escrito terá sido o livro de Apocalipse, durante o primeiro século da era cristã. Faz com que este texto, que demorou 16 séculos a ser composto, tenha, diríamos assim, passado por inúmeros períodos históricos e contextos culturais muito diversos. Só para ter uma ideia, a Bíblia, que foi composta em 3 línguas diferentes, hebraico, aramaico e grego, particularmente o Novo Testamento, a Bíblia é, diríamos assim, um livro surpreendentemente interessante pela sua coerência. Porque imaginem, quando Moisés começou a escrever os primeiros livros da Bíblia, nomeadamente, como dissemos já há instantes, o livro de Jó, o uso que se fazia de determinadas palavras e o significado que certos termos tinham nos tempos de Jó, ou nos tempos de Moisés, no século XVI a.C., poderiam ser bastante diferentes daqueles que existiam, ou do sentido que esses mesmos termos tinham já no tempo de Malaquias, no século IV ou V a.C. Só para terem uma ideia, e para nós colocarmos isso numa escala temporal que nos diga talvez algo mais próximo, imaginem o seguinte, que quando Portugal foi organizado enquanto nação, no ano de 1143, se nós lermos um texto dos tempos de Dom Afonso Henriques, vamos ver que o uso que certas palavras, que continuam a ser as mesmas na língua portuguesa, hoje, estas mesmas palavras têm significados e usos distintos. Por quê? Porque o uso da língua vai evoluindo, vai mudando, tem uma postura dinâmica. Esta é uma área muito interessante do estudo das línguas, que é a filologia, que estuda a forma como as palavras são usadas ao longo dos tempos e a aplicação e os significados que lhes são atribuídos com o passar da história. Mas para nós podermos entender a complexidade da Bíblia, que ao longo de 16 séculos, ou seja, 16 séculos, queridos amigos, é quase o dobro da história de Portugal como nação. E nós não podemos esquecer que o nosso país é um dos países mais antigos da Europa, alguns dos mais antigos do nosso próprio planeta, enquanto país independente e com história soberana. Reparem, quase 2 vezes a história de Portugal. Foi o tempo que demorou para que a Bíblia fosse escrita. Dos 40 autores que elaboraram ou que compuseram os textos que hoje nós reconhecemos como textos sagrados da Bíblia, muitos deles não tiveram qualquer contato uns com os outros. Por quê? Às vezes, entre um autor e outro, passavam-se gerações para que um novo texto, uma nova porção pudesse ser acrescentada. E o interessante em tudo isto, além, diríamos assim, da beleza literária que a Bíblia representa, enquanto obra literária, enquanto texto, o mais surpreendente é a coerência que existe entre Gênesis e Apocalipse.
Todos os textos, eles são, diríamos assim, complementares. As verdades se encaixam, não existem pontas soltas na Bíblia. E o que é assombroso para aqueles que estudam a Bíblia é perceber que, quando nós abordamos a palavra do Senhor com a perspectiva correta, efetivamente nós somos capazes de perceber que ela realmente se explica a si mesma e, mais do que isso, ela responde de forma coerente a todas as questões que nós possamos ter. Sabem, prezados amigos, quanto mais estudamos a Bíblia, mais impressionados certamente nós podemos ficar com ela. Não é de estranhar por isso que Jesus tenha dito a certa altura que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos amigos, mais importante para a existência humana, para a existência futura do ser humano, não é o pão que vamos comer ou a alimentação que vamos ingerir dentro de alguns momentos no almoço deste sábado. O mais importante, efetivamente, é aquilo que nós estamos a alimentar o nosso cérebro e o nosso espírito em termos do conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Por uma razão muito simples, queridos amigos. É porque a verdade que o Senhor tem para nos ensinar, através das suas Escrituras, através da revelação que o Senhor nos deixou, é verdadeiramente transformadora. Gostaria de convidar-vos a abrirem a vossa Bíblia num texto tão conhecido por cada um de nós, que é o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. E ali o apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, o apóstolo Pedro fala a respeito do processo com que a palavra de Deus foi trazida à humanidade. Como é que Deus efetivamente fez com que a revelação celestial contida na Bíblia pudesse chegar de forma confiável, de forma íntegra ao conhecimento do ser humano. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Queridos amigos, há aqui 3 ideias muito importantes. A primeira delas, a Bíblia não foi escrita pela vontade de ninguém. Não houve nenhum profeta da Bíblia, por mais esclarecido ou elucidado que fosse, tivesse dito: olha, eu vou escrever um determinado texto que vai ter valor sagrado para a humanidade. Não. Nunca ninguém se autopropôs a escrever absolutamente nada. Por quê? Porque a inspiração, a motivação procedia sempre da parte do Espírito Santo. E aqui há um aspecto extremamente importante, queridos, é porque quando nós lemos a Bíblia, a pessoa que mais adequadamente nos pode ajudar na compreensão da mensagem bíblica é, efetivamente, o seu autor, que é o Espírito Santo. É o autor intelectual da palavra. E o texto continua dizendo que homens santos inspirados por Deus escreveram, portanto, as sagradas revelações que encontramos na Bíblia. Há aqui um segundo aspecto muito importante, é que a Bíblia não foi escrita por qualquer tolo, ou por qualquer bêbado, ou por qualquer pessoa que, alucinada no meio das suas paranoias, escreveu um conjunto de alucinações ou de experiências surrealistas que tivesse tido. Não. A Bíblia foi escrita por pessoas equilibradas, pessoas de caráter acima da média, pessoas que tinham uma vida tão especial que poderiam ser consideradas pelos seus pares como verdadeiros santos. Não pessoas que tivessem uma existência sobrenatural, não, mas eram pessoas que, sendo humanos, tinham de fato um caráter inquestionável. E depois, por fim, a Bíblia termina por dizer, neste texto, que estes homens foram efetivamente inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia não foi escrita por vontade humana, a Bíblia foi escrita por homens, mas homens sim, de caráter elevado. E terceiro, o processo de transmissão não foi um ditado, mas sim um processo de inspiração. Um processo onde o Espírito Santo impressionava com ideias interessantes, com ideias reveladoras, os escritores, de maneira que eles pudessem, efetivamente, de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua cultura e, sobretudo, de acordo com a sua
condição de expressividade, transmitir estas ideias para aqueles que haveriam no futuro de ler a Bíblia. É por esta razão que a Bíblia pode ser lida e entendida, queridos irmãos e amigos, por todas as pessoas. Porque tanto existiram pessoas que foram eruditos ou pessoas de cultura elevada, como também alguns dos seus escritores eram homens simples, eram pessoas que tinham uma vivência muito cotidiana e que qualquer um de nós, ao ler a Bíblia, efetivamente se pode rever nas suas imagens, nas suas ideias e nos seus conceitos. A citação que Ellen White apresenta aqui é verdadeiramente esclarecedora. Ela diz: a Bíblia não foi escrita apenas para os eruditos, pelo contrário, ela está destinada ao povo comum. E as grandes verdades necessárias à salvação são tratadas ou são tornadas claras como meio-dia. E ninguém errará ou perderá o seu caminho, a não ser aqueles que seguirem o seu próprio juízo, em vez de seguirem a vontade de Deus claramente revelada. Mais adiante, Ellen White continua dizendo: não devemos aceitar o testemunho de nenhum homem acerca do que ensina as Escrituras. Antes devemos estudar a palavra de Deus por nós mesmos. E eu gostaria de vos contar uma história muito simples, que é contada num dos mais emocionantes capítulos do livro Grande Conflito, também de autoria de Ellen White. Existia um pastor, um jovem pastor, numa igreja da cidade de Genebra. O seu nome era... eu peço desculpa, esqueci-me do sobrenome dele. O primeiro nome dele era Louis Gossan, era o sobrenome deste senhor. E existia um paradigma naquela época, estamos a falar do século XIX, em que a grande maioria das pessoas acreditava que o estudo das profecias era uma área do conhecimento da teologia que deveria ser posta de lado, porque era absolutamente inescrutável o conhecimento de profecias como dos livros de Daniel e Apocalipse. O jovem pastor Louis Gossan tinha estado a estudar estes livros e percebeu que este paradigma deveria ser de alguma forma posto de lado. E a sua congregação tentou apresentar alguns sermões sobre as temáticas de Daniel e Apocalipse, mas as pessoas recusavam. Então ele fez o seguinte: chamou os jovens, as crianças e os adolescentes da sua igreja, e começou-lhes a ensinar os rudimentos de Daniel capítulo 1, 2, 3, por aí diante. As crianças vinham cada domingo e sentavam-se nos primeiros bancos da igreja para ouvir a classe bíblica que o pastor Louis Gossan tinha para lhes apresentar. Enquanto isso, aquela igreja, como a nossa, tinha uma galeria, os pais que traziam as crianças ficavam na parte de cima a ouvir. E ficavam impressionados com a maneira simples e prática com que o pastor Louis Gossan apresentava aos seus filhos as informações sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Há um dia, um pequeno grupo de pais que se aproximam do seu pastor e perguntam-lhe: mas afinal, os livros de Daniel e Apocalipse não são inescrutáveis aos cristãos? E o pastor Louis Gossan apenas lhes perguntou: os vossos filhos não entendem os capítulos e as profecias de Daniel e de Apocalipse? As crianças estavam a entender. Os adultos, com uma maturidade intelectual mais desenvolvida, com um nível de espiritualidade talvez mais amadurecido, entender aquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer. Esta é a razão pela qual, queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus, particularmente a Sra. White, nos diz que nós não devemos confiar na opinião de homem algum. E permitam-me ser aqui suficientemente ousado para lhes dizer isto também. Queridos amigos, vocês não precisam de tomar posições teológicas baseadas naquilo que o vosso pastor vos disser. Não. A palavra de Deus é tão clara que qualquer um de nós, por mais simples, por menos cultura que tenhamos, temos condições, efetivamente, de poder compreender o que a palavra de Deus tem para nos dizer. Sabem porquê? Por uma razão muito simples. Acreditamos nós que a salvação é universal? Deixem-me pedir-vos que levantem a mão aqueles que não acreditam que a salvação seja para todos. Alguém que não acredita que a salvação seja universal? Ok. Então, se todos nós acreditamos que a salvação está ao alcance de todos, entendendo nós que a palavra de Deus tem a revelação necessária para que cada um de nós possa ser efetivamente conhecedor deste plano da salvação, seria
injusto e irrazoável da parte de Deus criar uma revelação, ou seja, produzir um livro que fosse tão complexo que mesmo pessoas simples e culturalmente medíocres como eu pudessem entender o que a palavra de Deus diz. Por isso, queridos amigos, a palavra do Senhor está ao alcance de todos, a ponto de nós encontrarmos, como diz em Romanos no capítulo 10, o apóstolo Paulo dizer que a fé vem inclusive pelo quê? Pelo ouvir. Porque mesmo que eu não seja alfabetizado a ponto de ser capaz de ler a palavra de Deus, ainda assim, pelo ouvir, pelo escutar, eu posso obter o tal conhecimento que me habilitará a poder ser também levado para a salvação, ou levado para o céu. Algo surpreendente na palavra de Deus, quando nós vemos, por exemplo, Jesus orando, pedindo ao Pai, quando ele na oração que está no capítulo 17, no verso 17 de João, diz: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Reparem, queridos amigos, aqui o que este verso diz. Jesus, nesta oração carinhosa que ele faz em favor dos seus discípulos, ele está a dizer basicamente o seguinte: a palavra de Deus é a verdade. E esta verdade pode nos transformar. Eu vou à escola, ou eu posso assistir a um workshop e posso receber uma montanha de informações. Informações que até me fazem, quem sabe, ver o mundo de uma outra forma. Mas estas verdades, estes conceitos que me são apresentados, ainda que sejam intelectualmente renovadores, eles não transformam o meu caráter. Talvez, a esta altura, todos nós estejamos um pouco curiosos por saber quem vai ganhar a eleição nos Estados Unidos. Estão ou não estão? Estamos, claro, estamos todos curiosos para saber quem é que vai ganhar, não é? Até estamos a acompanhar com algum entusiasmo essas reviravoltas que têm acontecido em alguns estados, não é? A minha filha, anteontem ou ontem, veio toda contente mostrar-me no telemóvel dela o que tinha acontecido. Ontem mandou-me uma mensagem a dizer de uma reviravolta lá num determinado estado. Nós temos estado a vibrar. Mas agora deixem-me dizer-vos uma coisa. Por mais entusiástica que seja este momento, o que é que isto vai implicar para a minha salvação, saber se um ou outro? Entendem? Há verdades que não têm impacto. Nós podemos vibrar, podemos ficar todos contentes que o nosso clube venceu o Campeonato Nacional de Futebol, mas isto não tem impacto nenhum na nossa salvação. Contrariamente em relação à Bíblia. A verdade que transforma, a verdade que nos leva a uma experiência de santificação. Prezados e queridos amigos, quando estudamos as profecias, nós podemos perceber que a profecia nos transmite uma mensagem muito simples. É que, no meio dos problemas e das dificuldades do mundo, a mão de Deus continua a guiar a história. Independentemente dos problemas e das dificuldades, Deus continua ao leme da história. E gostaria de partilhar convosco, agora de uma maneira muito simples e prática, 4 conceitos que nos podem ajudar a manter a nossa comunhão com Deus através do estudo da Bíblia. Primeiramente, e mais uma vez digo, tudo isto que estamos aqui a mencionar são coisas que todos nós sabemos, mas oro ao Espírito Santo para que cada um de nós possa sair daqui com um desejo renovado de reformar alguma prática ou algum comportamento na nossa vida. Queridos irmãos e amigos, cada dia nós devemos começá-lo com Deus. Antes de nos levantarmos da cama, talvez a coisa mais adequada que nós deveríamos fazer era efetivamente ajoelhar-nos e pedir ao Senhor que Ele tome conta dos nossos projetos, das nossas ações. Diariamente eu costumo pedir a Deus que me ajude a ouvir a voz do Espírito Santo. Esta tem sido um dos pedidos muito frequentes nas orações matinais que faço ao Senhor. Segundo, lermos a Bíblia de forma sistemática. Queridos amigos, a Bíblia tem que ser o objeto do nosso estudo. A menos que isso aconteça, poderemos estar em grande perigo, inclusive para podermos vislumbrar e identificar as armadilhas que Satanás coloca diante dos seus filhos. Lembram-se
daquele texto de Mateus capítulo 24, verso 24, que diz que nos últimos tempos surgiriam falsos cristos e falsos profetas, que, se possível, operando tão grande número de sinais e maravilhas, que, se possível, enganariam os próprios escolhidos. Qual é a razão pela qual os escolhidos não serão enganados? É porque eles conhecem a palavra, eles conhecem a revelação, eles conhecem as informações que Jesus deixou através da sua palavra. Uma outra coisa extremamente importante é nós estudarmos todo o material de apoio que a nossa igreja produz, nomeadamente a lição da escola sabatina. Não são só os adultos que têm que estudar a lição da escola sabatina, os jovens também devem estudar a escola sabatina. Porquê? Não é a escola sabatina em si que nos vai salvar. Não é o estudo do roteiro da escola sabatina que vai nos dar algum mérito em termos de salvação, mas a lição da escola sabatina é um excelente guião para nos ajudar a estudarmos aspectos da revelação que se adequam às nossas próprias necessidades, às necessidades que eu tenho como jovem, como adolescente, como criança, como juvenil, como adulto jovem ou adulto já com mais experiência. Estes guiões, eles nos dão recursos que são altamente necessários para a nossa realidade. E, por fim, é extremamente importante, e diríamos por fim, mas isto no processo do nosso estudo da Bíblia tem que acontecer antes, é orarmos para pedir a orientação do Espírito Santo. Quando eu vou abrir a Bíblia, a primeira coisa que devo fazer é o quê? Pedir que o Espírito Santo me ilumine. Porque se o autor intelectual da Bíblia está disponível para me explicar aquilo que eu vou ler a seguir, ele, sem dúvida, deve ser a pessoa que deve ser convidada a estar ao meu lado quando realmente vou ler a Bíblia. Há uns anos atrás tive a oportunidade de acompanhar um senhor que teve um tumor cerebral. Diziam os médicos que o tumor que este senhor tinha deveria lhe dar dores de cabeça horríveis. Mas, interessantemente, este homem nunca teve uma única dor de cabeça. O tumor atingiu uma determinada área do cérebro em que a fala começou a ser afetada. Mas durante um período de internamento que este homem teve no Hospital São José, ele disse que foi, a certa altura, visitado por um grupo de 4 pessoas, todas elas vestidas de branco, que à noite, naquela enfermaria em que ele estava, lhe mostravam vários textos da Bíblia. E sempre que, sem dizerem uma única palavra, sempre que eles tocavam numa parte da Bíblia, aquele texto que ele estava a ler, ou aquele texto que era apontado, ele adquiria uma luz diferenciada. Este senhor, ele, ao ler a Bíblia, ao ler os textos que lhe foram mostrados por aquelas 4 pessoas que estiveram com ele, ele teve a oportunidade de perceber que Deus estaria não só com ele nos últimos momentos até o final da sua vida, mas principalmente que Deus lhe estava a dar garantias da sua própria salvação. Sabem, queridos amigos, o Senhor continua a fazer algo muito semelhante na vida de cada um de nós. Talvez Deus não mande um quarteto de anjos para nos mostrar os textos da Bíblia, que são importantes para a nossa própria condição espiritual neste instante. Mas a grande realidade é que Deus coloca mais do que anjos à disposição de cada um de nós para nos ajudar a conhecer a palavra de Deus. Ele coloca o próprio Espírito Santo à sua disposição, à minha disposição. E quando nós, de alguma forma, não damos a importância necessária a este precioso momento de comunhão com Deus, ao qual poderíamos chamar de um jardim de oração, estamos a perder oportunidades soberanas de nos relacionarmos com a mensagem que Deus tem para nós em cada dia, em cada manhã, em cada momento da nossa jornada. Gostaria de terminar partilhando convosco uma citação em que a Sra. White fala a respeito da experiência de Enoque. Diz assim: no meio de uma vida de trabalho ativo, Enoque mantinha firmemente a sua comunhão com Deus. Quanto maiores e mais prementes os seus afazeres, mais constantemente e determinadas eram as suas orações. Ele
retirava-se para passar algum tempo em solidão, tendo fome e sede daquele conhecimento divino que apenas Deus pode comunicar. Assim, comungando com Deus, Enoque veio a refletir cada vez mais a imagem divina. Também nós devemos caminhar com Deus. Quando fizermos isso, a nossa face será iluminada pelo esplendor da sua presença. Falaremos do seu poder, dizendo: louvado seja Deus, Deus é bom e a palavra de Deus é boa. E aqueles que serão transladados no fim dos tempos serão aqueles que comungam com Deus nesta terra. Eu acredito que o fato de cada um de nós aqui estar neste momento determina o nosso desejo de sermos transladados no final da história deste mundo para o céu quando Jesus regressar. Eu acho que e arrisco-me a dizer que este é o desejo profundo e sincero de cada um de nós que aqui está, porque de outra forma não estaríamos aqui. Mas é importante não esquecermos, prezados e queridos amigos, que a menos que estudemos a palavra do Senhor, a menos que façamos da palavra de Deus um real marco na nossa vida, efetivamente a nossa própria salvação poderá estar em causa. Ao longo desta semana, queridos irmãos, nós vamos ter a oportunidade de ver vários aspectos daquilo que a Bíblia nos ensina, que precisa ser vivido de forma autêntica e genuína na nossa vida. Contudo, o apelo que deixo convosco nesta manhã, em nome do Senhor, é que reformemos os nossos hábitos de estudo da Bíblia. Estudemos a Bíblia, leiamo-la de forma honesta, de forma sincera, de forma reverente, que cada um de nós possa pedir a presença e a orientação do Espírito Santo para a compreensão da Bíblia. E veremos, dentro de pouco tempo, começaremos a perceber as bênçãos de sermos seguidores das orientações e das verdades que a Palavra de Deus nos apresentar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fortaleça a sua igreja e nos abençoe individualmente a cada um de nós. Amém.